Gosto, porque sei uma coisa com certeza. Se casar, tem de se comprometer com isso. Cliff Richard amou uma mulher durante 50 anos. Casou com o melhor amigo dele, depois com outro e morreu nos seus braços. Nunca se casou. Nunca teve filhos, apenas continuou a cantar enquanto escondia a maior desilusão amorosa da história da música britânica. Quando a polícia invadiu a sua casa em 2014, não foram os primeiros a destruí-lo. A BBC já tinha feito um acordo secreto. As acusações eram mentira. Mas o dano foi real. Ele perdeu peso. Teve herpes zoster. Não conseguia dormir. Disse que a sua própria casa parecia contaminada. O homem que outrora enchia o estádio de Wembley tinha agora medo de sair de casa. A 14 de outubro de 1940 no Hospital King George, em Lucknow, na Índia Britânica. Harry Roger Webb veio ao mundo num mundo já abalado pelo peso da guerra e da revolução. A Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento. Os protestos pela independência da Índia estavam ao rubro. Em 1946, os tumultos explodiram durante o Dia da Ação Direta, e as famílias britânicas começaram a fugir da colônia. Entre elas estavam os Webb. O pai de Harry trabalhava no sistema colonial, mas em 1948 tornou-se claro que o império estava em colapso. Assim, partiram não de carro ou de avião, mas num navio lento e lotado que atravessava o Oceano Índico. O SS Hunt foi o seu bote salva-vidas. Durante 3 longas semanas, transportou centenas de famílias britânicas, todas elas deixando o único lar que conheciam. Passaram de criados e sol a racionamento e céus cinzentos. A Inglaterra estava fria e ainda recuperava da guerra. Os Webb acabaram numa pequena casa em Carshalton, Surrey. Os grandes quartos e as noites quentes tinham desaparecido. Foi um começo difícil para um miúdo que antes vivera com conforto, mas isso fortaleceu-o. Esta viagem plantou algo dentro dele, uma necessidade de provar o seu valor, de fazer algo maior com esta nova e estranha vida. E logo Harry Webb desapareceu. Um homem chamado Harry Greatorex observava-o atentamente. Geria talentos e tinha faro para tendências. Disse a Harry: "Precisas de um nome que soe a rock." Cliff sugeriu: "Forte britânico sólido, como a face de um penhasco." Depois veio Richard, uma homenagem a Little Richard, a irreverente estrela do rock americano. Harry Webb partiu. Nasceu Cliff Richard. Ele não mudou apenas o seu nome. Ele mudou a música britânica. A 29 de agosto de 1958 foi lançada a canção Move It. Então, o som era cru, alto e rebelde. Nada parecido com o pop limpo e polido da época. Cliff tinha apenas 18 anos. A música alcançou o 2º lugar nas tabelas do Reino Unido e causou um grande impacto. Pela primeira vez, os adolescentes britânicos tinham a sua própria estrela de rock. Ele não estava a copiar os Estados Unidos. Ele estava a criar algo novo. Aquela música abriu as portas a todos os que vieram depois. Os Beatles, os Rolling Stones e muitos outros. Mas não era só a música, era a histeria. Quando Cliff foi em digressão nesse mesmo ano, a Grã-Bretanha enlouqueceu. Raparigas gritavam, choravam e desmaiavam. Os miúdos odiavam-no por roubar a cena. Os seguranças não conseguiam conter a multidão. Era um caos digno de Elvis, mas isso aconteceu em Londres, Manchester e Leeds. Nunca tinha acontecido aqui. Chamaram-lhe histeria do penhasco. Os jornais adoraram. As editoras discográficas também. Em 1959, a febre duplicou. Cliff lançou Living Doll. Ele nem queria. Achava a música muito suave, muito artificial. "Odiei", disse ao produtor. Mas a banda mudou a música para uma balada lenta ao estilo country. Ela chegou ao 1º lugar e ficou lá durante 6 semanas, vendendo 770 mil cópias. Ganhou um disco de prata em novembro. Em janeiro já era ouro. Depois veio Traveling Light, outro êxito número 1, mais 5 semanas no topo. Entre os dois, Cliff
Vendeu mais de 1 milhão de discos. Mas ninguém na Grã-Bretanha o tinha feito antes. Hollywood chamou-o. Em 1959, Cliff apareceu num filme sombrio e dramático chamado Serious Charge. Não era um filme leve. O filme abordava temas como a homossexualidade, as falsas acusações e questões morais complexas. Cliff tinha apenas 19 anos e a sua participação chocou toda a gente. Um ano depois, protagonizou Expresso Bongo, um filme satírico que ridicularizava a indústria musical. Com estes papéis, Cliff deixou claro que não era apenas um ídolo adolescente. Queria representar, crescer, ser mais do que um cantor. As estrelas pop britânicas nunca o tinham feito antes. Em seguida veio Férias de Verão. No dia 10 de janeiro de 1963, o filme estreou em Londres. 3.000 adeptos encheram a Leicester Square. Cliff nem sequer conseguiu sair do carro. Nessa noite, perdeu a sua própria estreia. Mas isso não importava. A banda sonora alcançou o primeiro lugar na tabela de álbuns do Reino Unido, mesmo antes do filme estrear nos cinemas de todo o país. Permaneceu lá durante 14 semanas consecutivas. Várias músicas do filme também chegaram ao primeiro lugar na semana seguinte. Bachelor Boy, Férias de Verão. Até a música instrumental Foot Tapper, dos The Shadows, chegou ao topo das tabelas. O filme foi o segundo maior sucesso de bilheteira britânico de 1963, ficando apenas atrás de Moscovo contra 7. E nesse mesmo ano, Cliff foi eleito a estrela de cinema mais popular do Reino Unido. Mas depois vieram os Beatles. A maioria presumiu que Cliff seria ofuscado. No entanto, em 1964, mesmo no auge da Beatlemania, Cliff lançou 6 êxitos no top 10. Os Beatles conseguiram apenas 5. As suas canções como Constantly, On the Beach e I Could Easily Fall in Love with You mantiveram-no em evidência, mesmo quando os Beatles revolucionavam a música e conquistavam os Estados Unidos. Cliff mantinha-se firme em casa. A batalha era real. O seu filme Summer Holiday e o dos Beatles, A Hard Day's Night, competiram nos cinemas de todo o país. Ambos bateram recordes, mas o público britânico não se esqueceu de quem veio primeiro. Até Paul McCartney o admitiu. Uma vez, disse que os Beatles foram para Hamburgo, porque Cliff já tinha tudo sob controle na Grã-Bretanha. E John Lennon foi muito claro antes de Cliff Richard e Move It, não havia nada que valesse a pena ouvir em Inglaterra. Em 1965, algo verdadeiramente inesperado aconteceu. A revista New Musical Express realizou um inquérito global aos seus leitores. Os fãs foram convidados a escolher o melhor cantor masculino do mundo. Cliff derrotou Elvis, derrotou Lennon, derrotou McCartney. Nesse ano, os Beatles lançaram o programa Help e Rubber Soul. Elvis ainda fazia espetáculos com lotação esgotada em todos os lugares. Mas Cliff ganhou. Por quê? Porque mesmo com o mundo a mudar à sua volta, Cliff continuou a evoluir. Ele não tentou ser os Beatles. Ele não seguiu tendências. Equilibrou baladas pop-filmes com temática religiosa e um charme genuíno. Era consistente. E para os fãs de todo o mundo, isso importava. Ele era o seu porto seguro, antes da invasão britânica e muito depois dela. Em junho de 1966, aconteceu algo que ninguém no mundo da música previu. Em Earl's Court, Cliff Richard subiu ao palco não para cantar, mas para estar ao lado do evangelista norte-americano Billy Graham e dizer a milhares de pessoas que se tinha tornado cristão. Esta não foi apenas uma decisão pessoal discreta. Foi um depoimento público ousado transmitido para todo o país. Os fãs que o conheciam como uma versão britânica de Elvis ou Little Richard ficaram atônitos. Alguns choraram, outros ficaram apenas incrédulos. O homem que amavam pela sua energia rebelde tomara um rumo que jamais imaginaram, mas aquele momento não foi aleatório. Foi o fim de uma viagem espiritual que tinha começado 2 anos antes.
Ainda assim, fazê-lo perante a enorme plateia de Billy Graham, em pleno auge dos anos 60, conferiu-lhe uma seriedade que ninguém podia ignorar. Naquela época, as estrelas de rock não podiam falar de Deus. Deveriam rebelar-se, ultrapassar limites e quebrar regras. O anúncio de Cliff ia contra tudo o que a cultura considerava ideal para um ícone pop. Quase de imediato, as pessoas entraram em pânico. Alguns fãs pensaram que era o fim da sua carreira musical. Pessoas influentes da indústria sussurravam que ele poderia desistir e tornar-se professor. Esta ideia não estava muito longe da realidade. O próprio Cliff ponderou abandonar os palcos de vez. Pensou que talvez não pudesse ser um verdadeiro cristão e continuar sob os holofotes. As revistas de música começaram a especular quem o iria substituir. Agentes de espetáculos recuaram. A indústria acreditava que não era possível ser espiritual e estrela ao mesmo tempo. E durante algum tempo, Cliff também não tinha a certeza. Mas depois algo mudou. O Cliff não desapareceu. Ele ficou. E ao fazê-lo, criou algo totalmente novo. Não abandonou o seu destino e não desistiu da música. Em vez disso, encontrou uma forma de combinar as duas coisas. Tornou-se a primeira grande estrela pop do Reino Unido a viver abertamente a sua fé, enquanto se mantinha nas tabelas de vendas. Ninguém o tinha feito antes, não assim. Ele provou que não é preciso escolher entre uma vida e outra. Pode ser honesto sobre as suas crenças e ainda assim encher salas de espetáculos. Esta escolha não foi apenas uma questão de sobrevivência na carreira. Ela mudou quem ele era. Cliff admitiu mais tarde que a sua imagem de rock and roll era falsa. Ele não tinha confiança, estava apenas a fingir. Mas depois de se tornar cristão, isso mudou. Ele disse: "A minha confiança aumentou. A minha atitude mudou. Já não era importante estar sempre certo." A pressão para representar um papel desapareceu. Sentiu-se livre para ser autêntico. Esta nova confiança ajudou-o a ter um melhor desempenho, mesmo quando os Beatles e os artistas do Mersey Beat dominavam as tabelas musicais. Enquanto outros tentavam acompanhá-lo, Cliff fortaleceu-se porque finalmente se sentia ele próprio. Mas, em meados da década de 70, a carreira de Cliff entrou em declínio. Em 1975, pela primeira vez, não teve nenhuma canção nas tabelas de vendas. As pessoas começavam a pensar que o tempo dele tinha acabado. Depois veio Devil Woman. Lançada em abril de 1976, a música era estridente e provocadora e mais sombria do que qualquer coisa que ele tivesse feito antes. Contava uma história estranha sobre uma vidente, uma maldição e um gato vadio. Mas, mais importante ainda, era um sucesso. Alcançou o 9º lugar no Reino Unido e o 6º nos Estados Unidos, o seu primeiro top 10 na América. Vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Cliff estava de volta. E o mais chocante, o público do hard rock acolheu-o de braços abertos. Jimmy Page, Eric Clapton e Elton John foram vistos a usar pins com a frase "I'm almost famous", em apoio do álbum de regresso de Cliff. Estas lendas da guitarra demonstraram publicamente respeito por um homem que antes era visto como certinho e antiquado. Um crítico musical chegou mesmo a comparar o novo álbum de Cliff aos melhores trabalhos de Marvin Gaye. Não foi apenas um regresso, foi uma transformação completa. O miúdo, dos anos 50, era agora aclamado como um verdadeiro artista de rock. E ele não se ficou por aí. Em 1987, mais de 25 anos após o início da sua carreira, Cliff lançou Always Guaranteed, um álbum pop moderno que evitava os sintetizadores foleiros da década e soava intemporal. Inspirado por Thriller, voltou a reunir-se com Alan Tarney. O resultado, um disco de platina. O álbum alcançou o 5º lugar no Reino Unido, onde permaneceu durante 24 semanas e vendeu mais de 1,3 milhões de cópias. 4 singles do álbum entraram no top 40 britânicos. Alguns singles chegaram a ganhar um disco de prata com 250 mil cópias vendidas. Cliff provou que mesmo no final dos anos 80 conseguia competir com os melhores.
Depois, chegou o Natal de 1988. Cliff lançou Mistletoe and Wine, uma canção de Natal suave e repleta de fé. Gravou a música com enfeites de Natal pendurados sobre o microfone em pleno verão. O single estreou-se em 7º lugar, chegou ao 1º lugar na semana seguinte e aí permaneceu durante 4 semanas consecutivas. Vendeu 750 mil cópias em 6 semanas e tornou-se o maior sucesso do ano no Reino Unido, ultrapassando artistas como U2, Kylie Minogue e Phil Collins. Em 2024, o álbum alcançou o estatuto de platina e ainda rendia $100 mil por ano em direitos de autor. Mesmo décadas depois, as pessoas não se cansavam dele. Mas um dos momentos mais impressionantes aconteceu em maio de 1989. Cliff lançou o seu 100º single. Nenhum outro artista britânico alguma vez o tinha feito. Para celebrar a ocasião, convidou 2.000 fãs para o London Palladium, tocou-lhes 6 faixas inéditas e pediu que votassem. A canção que ficou em 2º lugar, The Best of Me, foi a escolhida. Ela alcançou o 2º lugar no Reino Unido e recebeu a certificação de prata. A canção também teve sucesso a nível internacional, alcançando o 2º lugar na Irlanda, o 205º na Nova Zelândia e o 51º na Austrália. Não se tratava apenas de chegar ao 7º lugar, mas sim de se manter relevante no meio das constantes transformações da indústria musical. O concerto de Cliff Richard no estádio de Wembley em junho de 1989 não foi apenas mais um concerto. Foi um espetáculo completo. Chamaram-lhe o evento e fez jus ao nome. Wembley estava lotado. Milhares de pessoas compareceram para testemunhar algo mais do que música. Era uma verdadeira viagem no tempo. A primeira parte do concerto trouxe de volta os anos 50 com Cliff a prestar homenagem ao programa televisivo Oh Boy, o mesmo programa que lançou a sua carreira em 1958. Cliff não se apresentou sozinho. Trouxe para o palco The Vernon's Girls, The Dallas Boys e The Kalin Twins, bandas que outrora dominaram o rock and roll britânico. Para os fãs na plateia, era como entrar numa jukebox viva. Depois veio o segundo tempo. Foi aí que Cliff mostrou por que é que não era apenas um artista nostálgico. Apresentou os seus êxitos mais recentes com uma confiança que só poderia vir de alguém que dominou as tabelas musicais durante décadas. As câmeras estavam ligadas. O programa foi filmado profissionalmente e posteriormente lançado como um álbum ao vivo e um especial de TV. Não foi apenas um concerto. Foi um momento histórico cuidadosamente planeado. Nesse mesmo ano de 1989, Cliff recebeu a mais alta honra, atribuída pelos Brit Awards, o prêmio de contribuição excepcional para a música. Mas não se tratava apenas de um troféu. Representava algo maior. Tornara-se o único cantor na história a emplacar êxitos número 1 em 5 décadas consecutivas. As décadas de 50, 60, 70, 80 e agora 90. Já tinha lançado 100 singles até então. The Best of Me foi o 100º e rebentou com as tabelas como um raio. Naquele momento, Cliff tinha 65 canções no top 10 e 14 em primeiro lugar. Ninguém mais se aproximava. Um ano depois, a 30 de junho de 1990, aconteceu outro grande momento. Knebworth Park. Um enorme concerto de beneficência em apoio da instituição de caridade de musicoterapia Nordoff Robbins. Cliff atuou com os Shadows, mas estes eram apenas uma parte de um alinhamento lendário. Paul McCartney, Elton John, Pink Floyd, Eric Clapton, Genesis e Phil Collins também subiram ao palco. A chuva caía torrencialmente quando os Tears for Fears abriram o concerto, mas a multidão permaneceu encharcada e a cantar. Cliff estava ao lado dos maiores nomes do rock e provou mais uma vez que pertencia àquele lugar. Depois, chegou dezembro de 1990. Uma nova música, Savior's Day, começou a passar nas rádios. Foi escrita em outubro
de 1989 por Chris Eaton, que a apresentou a Cliff numa festa de Natal, dentro de um Rolls Royce. Cliff ouviu a demo ali mesmo no carro e disse: "Esta vai ser a número 1. Ele tinha razão. A canção entrou nas tabelas em 6º lugar no dia 8 de dezembro, subiu para 3º e depois para 2º. A 23 de dezembro, chegou ao 1º lugar desbancando Ice Ice Baby, do topo. O vídeo gravado em Durdle Door e Swanage, num mês ensolarado de setembro, mostrava pessoas com roupas de inverno completas a suar enquanto fingiam que era Natal. Mas o resultado foi mágico. O entusiasmo não se ficou por aí. Por volta desta altura, Cliff lançou Private Collection, 1979-1988, uma coletânea dos seus maiores êxitos. Vendeu mais de 1,2 milhões de cópias, conquistando o estatuto de multiplatina. Tornou-se o álbum de maior sucesso da sua carreira. Temas como We Don't Talk Anymore, que vendeu quase 5 milhões de cópias em todo o mundo, mantiveram o seu nome a ecoar em todas as rádios da Grã-Bretanha. Não se tratava apenas de nostalgia. Ele estava a vender mais do que novas estrelas pop. Esteve na vanguarda de uma indústria em rápida transformação. Mas depois as coisas tomaram um rumo estranho. Em 1999, Cliff lançou The Millennium Prayer. As rádios convencionais não gostaram. A BBC Radio 2 recusou-se a incluí-la na sua programação. Disseram que não tinha um apelo alargado, mas ainda tocavam Tina Turner e Cher, ambas da mesma idade de Cliff. A Radio 1 já tinha deixado de tocar artistas mais antigos como os Beatles. Chris Evans, da Virgin Radio, chegou a dizer que Cliff era demasiado velho. Os DJ tiveram de obter uma autorização especial para passar a música. Os fãs ficaram furiosos. O clube de fãs de Cliff chegou a protestar em frente à BBC. Parecia que a indústria lhe tinha virado as costas. Mas depois aconteceu o milagre. Sem uma grande editora, sem espaço nas rádios, sem o apoio da indústria, The Millennium Prayer chegou ao 1º lugar, não durante uma semana. 3. De 28 de novembro a 19 de dezembro de 1999. Foi o seu quarto número 1 no Reino Unido e aconteceu 40 anos depois do primeiro. Os fãs compraram várias cópias. As igrejas apoiaram o projeto. Apoiaram o Rian. Não foi apenas um assassinato. Foi um protesto. Cliff tinha desafiado o sistema. E não funcionou apenas no Reino Unido. Na Austrália e na Nova Zelândia, a canção alcançou o 2º lugar. Na Europa, entrou no top 20 em vários países. 3 países deram o estatuto de platina. Sem grande impacto nas rádios. Sem grande promoção. Apenas pessoas que acreditavam na música. Ela arrecadou uma quantia considerável para a instituição de caridade Children's Promise. Cliff provou que era possível ter fé, angariar fundos e ainda assim chegar ao topo das tabelas. Fora do mundo da música, a vida pessoal de Cliff tinha as suas próprias histórias. Algumas delas comoventes. Em 1971, no seu programa de TV, It's Cliff Richard, convidou uma jovem cantora australiana chamada Olivia Newton-John para atuar. Tinha 22 anos. A química entre eles foi instantânea. Cliff disse mais tarde. Soube imediatamente que ela era para a vida. Ele não estava errado. Permaneceram próximos por mais de 50 anos. Mas o que o mundo não sabia até a autobiografia de Cliff em 2020 era que ele se tinha apaixonado por ela. Escreveu: "Quando eu e muitos de nós estávamos apaixonados pela Olivia, ela estava noiva de outro. Perdi a minha oportunidade." Cliff nunca se casou, e parecia que Olivia tinha deixado uma marca que nunca se apagou. Acrescentou que todos os que a conheciam acabavam por se apaixonar por ela. O que tornava esta história ainda mais complexa era com quem estava noiva. Bruce Welch, companheiro de banda de Cliff, que vivia na sombra. Olivia conheceu Bruce em 1968, quando era a atração de abertura. O relacionamento deles foi explosivo desde o início. Bruce ainda era casado. O caso deles tornou-se notícia.
Estiveram noivos durante 5 anos, mas nunca chegaram ao altar. Durante todo este tempo, Olivia trabalhou em estreita colaboração com Cliff, fazendo digressões com ele e cantando ao seu lado. Quando ela finalmente deixou Bruce, em 1973, ele entrou em depressão e chegou mesmo a automutilar-se. Os rumores começaram a circular. Será que se apaixonou por Cliff? Nunca ninguém o disse em voz alta, mas o silêncio era ensurdecedor. Apesar da tempestade emocional, Cliff e Olivia continuaram a atuar juntos. Há mais de 40 anos que cantam duetos que os fãs ainda se lembram. O êxito de 1980, Suddenly from Xanadu, foi apenas um de muitos. Também apresentaram When I'm 64 e outros clássicos em concertos ao vivo. As suas vozes harmonizavam-se de forma tão natural que Cliff costumava dizer: a Olivia tinha uma graça incomparável. O seu último dueto aconteceu em outubro de 2015, durante o concerto de aniversário dos 75 anos de Cliff no Royal Albert Hall. Cantaram Suddenly pela última vez. Quando Cliff lançou o seu álbum de 2023, Cliff with Strings, My Kinda Life, usou esta gravação ao vivo como uma homenagem a Olivia. Depois, veio a parte mais difícil. 3 semanas antes de Olivia morrer, Cliff ligou-lhe. Estava animada, carinhosa e alegre como sempre. Bom dia, Cliff. Como está, querido? Ela disse. Ela não parecia estar prestes a morrer. Cliff escreveu mais tarde. Nunca imaginei nem por um instante, durante aquela chamada, que estaria a escrever isto. A Olivia lutou contra o cancro da mama durante 30 anos. Era uma guerreira, mas nunca deixou transparecer a sua dor. Quando ela faleceu a 8 de agosto de 2022, Cliff ficou devastado. Odeio esta palavra, disse, referindo-se à morte. Em vez disso, disse que ela simplesmente deixou de viver. Era a forma que encontrara para lidar com o silêncio que ela deixara. A 14 de agosto de 2014, Cliff. Richard estava a relaxar na sua casa em Portugal quando ligou a TV. O que viu fez o seu coração parar. Em direto no ecrã, helicópteros sobrevoavam a sua casa em Berkshire e polícias revistavam os seus pertences. O seu primeiro pensamento foi simples, mas arrepiante. Pareciam ladrões, mas não se tratava de um roubo. Tratou-se de uma operação policial de grande escala televisionada para todo o mundo, graças a um acordo secreto entre a BBC e a polícia de South Yorkshire. A BBC tinha sido avisada com antecedência. Chegaram mesmo a chamar internamente a cena de A Foto Perfeita. Eles queriam drama. Conseguiram, e Cliff Richard saiu destruído. Tinha na altura 77 anos, um ícone nacional, com ficha limpa e décadas de serviço no mundo da música. Agora estava de joelhos na cozinha a soluçar. As imagens estavam por todo o lado do Reino Unido à Austrália. Durante o seu depoimento em tribunal, Cliff chorou enquanto lia a lista de países que tinham transmitido imagens da sua vida privada a ser destruída. Mais tarde, disse que o estresse o fez sentir como se fosse ter um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral. Tudo isto começou com uma acusação. Um homem na casa dos 40 anos alegou que em 1985 Cliff o tinha agredido durante um comício de Billy Graham no estádio Bramall Lane. Aquele comício não foi um acontecimento pequeno. Ao longo de 5 noites, compareceram 200.000 pessoas. Cliff subiu ao palco, com Graham apoiando a causa cristã, que defendia desde 1966, mas a acusação desmoronou-se rapidamente. O homem descreveu uma sala com equipamento desportivo onde terá ocorrido a alegada agressão. O problema: esta sala nem sequer existia em 1985. E os equipamentos desportivos, guardados noutro lugar completamente diferente. Mesmo assim, a polícia passou 22 meses a investigar. Ignoraram os depoimentos dos próprios policiais que estavam de guarda em Cliff naquela noite. Polícias que estiveram ao lado dele durante todo o tempo. E nem sequer foram interrogados. Toda a investigação arrastou-se por quase 2 anos, custou aos contribuintes $800.000 e não resultou em qualquer acusação. Nada. Nenhuma sequer. Mas o mal já estava feito.
Como se a cobertura, em direto, da operação policial e as inúmeras manchetes não bastassem, a BBC ainda inscreveu a sua reportagem no concurso Furo de Reportagem do Ano. Sim? Enquanto Cliff ainda estava sob investigação, a estação inscreveu as imagens da operação numa entrega de prêmios. Esta decisão, por si só, rendeu à BBC mais $20 mil de indemnização por danos morais posteriormente. O tribunal considerou a atitude arrogante e humilhante. Nos bastidores, o número de vítimas continuava a aumentar. Cliff revelou mais tarde que entrou em depressão. Em alguns dias, não conseguia dormir. Noutros, nem conseguia levantar os braços. Desenvolveu herpes zoster. Ele emagreceu. Caiu de exaustão. Disse que sentia como se a sua casa tivesse sido contaminada. Deixou de se sentir seguro em casa. Até coisas básicas, como lançar um álbum ou promover o seu livro, se tornaram impossíveis. Tudo parou, porque o mundo não o via como um homem, mas como uma manchete. E então aconteceu um dos momentos mais estranhos de sempre. Logo após a exibição da reportagem sobre a operação policial, um homem tentou chantagear Cliff, exigiu dinheiro e ameaçou espalhar mentiras caso não fosse subornado. Esse homem foi detido, mas, bizarramente, a sua denúncia original de abuso sexual ainda foi levada a sério na investigação. Depois, tivemos alguém que tentou extorquir Cliff usando a operação policial, e ele ainda foi tratado como uma vítima legítima. Por fim, Cliff recebeu $400 mil de indemnização da polícia de South Yorkshire, que admitiu que a sua ação ao alertar a BBC foi ilegal. Pediram desculpas publicamente, mas as desculpas não apagam o trauma, nem sequer indemnizações judiciais mesmo quando atingem os milhões. E conseguiram. No final, a BBC gastou quase $2 milhões em custos legais para além da indemnização paga a Cliff. Ainda assim, Cliff não ficou satisfeito com a forma como os procuradores redigiram a sua decisão. O Ministério Público disse que não havia provas suficientes para apresentar acusações. Mas, para Cliff, isso não bastava. Ele queria que tudo ficasse registrado. Não havia provas. Nenhum vestígio. A sugestão de que algo ainda pudesse estar ali, aquela nuvem de suspeita, era o que mais o atormentava. Ele disse: "Sinto que fui difamado. Não pela polícia, mas pela BBC." Em tribunal, voltou a desmoronar-se ao descrever o medo de ficar para sempre com a reputação manchada, mesmo tendo sido ilibado. Mesmo sem ter feito nada de errado. Disse aos deputados que ter o seu nome divulgado publicamente tinha arruinado a forma como conseguia olhar as pessoas nos olhos. Independentemente do que acontecesse, o mal já estava feito. As pessoas perguntar-se-iam sempre isso. Tinha todos os motivos para pensar assim. O seu nome estampava as primeiras páginas dos jornais. O seu rosto era mostrado enquanto a polícia removia provas que, no final de contas, não significavam nada. O trabalho de uma vida inteira tinha sido reduzido a uma rusga policial, a um boato e a um circo mediático. Em julho de 2018, ganhou o processo contra a BBC. O juiz decidiu que Cliff tinha uma expectativa razoável de privacidade e que a BBC a violou de forma grave e sensacionalista. Esta decisão mudou a forma como os mídias britânicos poderiam noticiar investigações policiais dali em diante. Mas para Cliff nunca se tratou apenas de ganhar. Tratava-se de sobreviver. De mostrar ao mundo que o que lhe aconteceu não foi apenas injusto, foi desumano. Nunca recuperou os 2 anos da sua vida. Nunca conseguiu apagar as manchetes, os olhares ou a sensação de que o seu nome, por mais limpo que fosse, carregaria sempre uma sombra.